Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 116, Senhoritas Vares. Souta e Yuko foram para a guilda de aventureiros depois que ele deixou a Cluster sob os cuidados de Brian. Ele não precisava se preocupar com ela, pois Brian fará tudo pela Cluster. Esse é o tipo de cara que Brian é. Depois de caminhar por alguns minutos, Souta viu Tidor e Jane do grupo Galé esperando por ele na frente da guilda de aventureiros. Se ele pudesse usar mensagem aqui como no jogo, então ele já teria enviado uma mensagem para esses dois. Ah, não, mesmo se ele pudesse usar a mensagem, seria inútil, pois ele não poderia enviar uma mensagem para um NPC. Eles não eram NPC agora, ainda, eles não tinham um sistema para que não possam receber sua mensagem. Ele lembrou que eles usam coisas diferentes na mensagem. Se ele não estava errado, era talismã e runa. Tidor e Jane estavam olhando em volta tentando encontrá-lo. Então, Tidor viu seu rosto e revelou um sorriso. Ele levantou a mão e acenou enquanto chamava o nome de Souta. Souta. Souta se aproximou dos dois com Yuko atrás dele. Desculpe, eu fiz vocês dois esperarem. Ele se desculpou com eles. Está tudo bem, você não precisa se preocupar com isso, disse Tidor a ele. Sim, você não precisa se desculpar, Jane disse e desviou o olhar para Yuko, que estava atrás de Souta. Ela deu um passo à frente e se aproximou de Yuko. Mesmo assim, você trouxe Yuko com você. Você ficou mais alta, Yuko, ao contrário do seu mestre. A boca de Souta se contraiu ao ouvir essas palavras. Ele respirou fundo e se acalmou. Não adianta ficar com raiva disso, pois ela estava apenas dizendo a verdade. Se ela não está dizendo a verdade, então ele tem um motivo para ficar com raiva dela. É isso que eles chamam de a verdade dói? Yuko abaixou a cabeça e Jane acariciou sua cabeça. Ela ainda podia sorrir brilhantemente, apesar da cicatriz em seu rosto. Souta olhou para ela por um momento antes de voltar sua atenção para Tidor. Ele perguntou, então, que tipo de missão você pegou? HM. Uma missão de guarda-costas. Tidor respondeu à sua pergunta. Uma missão de guarda-costas? Souta olhou para Tidor. Sim, é um tipo de missão de escolta. Vamos proteger um nobre desta vez e escoltá-lo até a cidade de Gripen. Tidor explicou a ele. Souta acenou com a cabeça para ele. Portanto, é uma missão de escolta. A única diferença é que eles precisam ficar ao lado de seu empregador o tempo todo. Em uma missão de escolta comum, os aventureiros só protegerão o empregador até que eles cheguem ao local designado que estava no contrato. Eu entendo. Podemos ir agora? Souta balançou a cabeça e perguntou enquanto olhava para Jane, que ainda estava dando tapinhas na cabeça de Yuko. Ok. Tidor acenou com a cabeça para ele e ele gritou com Jane. Jane, nós vamos agora. Ok, Jane respondeu com um sorriso no rosto. Os três junto com Yuko caminharam em direção ao ponto de encontro, o portão oeste da cidade. Demorou uma dúzia de minutos antes de conseguirem chegar ao portão oeste. Chegamos, disse Tidor a eles. Souta olhou em volta e viu muitas caravanas em frente ao enorme portão de 30 metros de altura. Este lugar estava agitado porque havia muitas pessoas entrando e saindo do portão. Então, qual caravana vamos escoltar? Souta perguntou enquanto olhava para toda a caravana aqui. Pronto, o azul. Brianna e os outros já estão ali. Já posso vê-los. Jane exclamou enquanto apontava para a caravana azul. Souta olhou e viu a caravana azul que Jane apontava. Ele parou de pé assim que viu a caravana azul. Tidor olhou para ele e perguntou, o que houve, Souta? Nada. Souta balançou a cabeça e suspirou. Realmente coincidências acontecem às vezes. Ele olhou para cima e caminhou em direção à caravana azul. Ele viu Brianna,
Tim e John esperando por eles ao lado da caravana azul. Solta. Você até trouxe Yuko com você. Brianna disse a ele. Claro, Yuko é minha parceira, afinal, Solta respondeu a ela. Ok, vou apresentá-lo ao nosso empregador, disse Brianna a Solta. Brian caminhou em direção à caravana azul e bateu na porta. Ela abriu a boca e disse, Senhoritas Vares, estamos todos aqui. Além disso, o outro está aqui. NT, alguém ficou surpreso? Comenta aí. O outro que ela mencionou foi Solta. Claro, Solta não era membro do grupo. Ele apenas se agrupou com eles desta vez, pois eles queriam fazer uma missão junto com ele. Além disso, para aprofundar seu relacionamento. Os aventureiros tendem a se divertir juntos para construir confiança mútua durante a missão. O empregador desta vez não viu Solta. Foi porque Solta não estava com o grupo Galé quando eles aceitaram a missão. Além disso, Solta teve que se encontrar com o empregador para assinar formalmente o contrato dessa missão. Depois de alguns segundos, a porta da caravana se abriu e uma garota baixinha com cabelos azuis na altura dos ombros e olhos azuis saiu do caravana. A garota tinha uma cauda azul grossa indicando que ela era uma demi. Sua pele era branca como a neve e ela tinha um rosto lindo. Ela estava usando um vestido azul que combinava com a cor de seu cabelo. Embora sua figura fosse de uma criança, ela exalava um encanto maduro e uma conduta fria. A garota olhou para Brianna e depois para Solta. Seus olhos se arregalaram e sua boca ficou ligeiramente boquiaberta quando viu a aparência de Solta. Ela estava além de chocada e não achava que eles encontrariam isso em breve. S. Solta. Uma voz feminina escapou da boca da garota com um toque de surpresa. E. Brianna, Tidor, Jane e o resto viraram a cabeça e olharam para Solta com um olhar questionador. As pessoas dentro da carruagem também gritaram. Parece que eles também conheciam Solta. Solta viu que todos olhavam para ele. Ele ergueu a mão e coçou a cabeça. Ah, você vê. A nobre senhorita Asvares na verdade é minha noiva. E. Todos exclamaram quando ouviram suas palavras. Oh, o que você está dizendo, Solta? A garota perdeu a compostura por um momento, mas ela imediatamente se recuperou. Foi uma piada, Solta disse a eles. E. Você está brincando? Tidor olhou para ele com olhos arregalados. Isso é uma piada. Eu realmente pensei que ela era sua noiva quando você disse isso com aquele tipo de cara. Jane disse com um suspiro. Oh, quase tive um ataque cardíaco agora mesmo, disse Tidor, dando um tapinha no peito de alívio. Aquela piada de agora e combinada com aquela expressão em seu rosto me fez pensar que você não está brincando. Isso é ruim, Solta. Tim disse a ele. Tudo bem, não vou fazer isso de novo, disse Solta, coçando a cabeça em aborrecimento. Ele então explicou, essa garota, Lumilia, é minha colega de classe no Instituto Ladro. Somos da classe de Mago 1B. Essa nobre garota na frente de Solta era ninguém menos que Lumilia von Asvares. Oh! Então ela é sua colega de classe. Tidor disse do canto. Solta então estendeu a mão na frente de Lumilia e disse, vamos começar. Representante de classe, me dê o contrato e eu o assinarei. Oh, ok. Lumilia acenou com a cabeça antes de olhar para dentro da caravana. Jusmin, me dê o contrato. Ela disse. Oh. Então você está com Jusmin e Fred? Solta disse enquanto espiava dentro do caravana. Como ele conhecia essas pessoas, não havia necessidade de agir com reserva. Jovem senhorita, aqui está o contrato. Jusmin deu um pedaço de papel para Lumilia. Ela então olhou para Solta e disse, você. Solta. Aquela piada de agora não era boa dizendo que a jovem senhorita é sua noiva. E se o senhor nos ouvir? Você não vai dizer nada quando chegarmos lá. Tudo bem, jovem Jusmin, Solta disse enquanto erguia as duas mãos no ar. Você. Jusmin olhou feio para Solta.
Solta ignorou e olhou para Lumilia. Esta foi a primeira vez que ele a viu assim. Ela parecia uma nobre adequada desta vez com seu lindo vestido azul. Além disso, a atmosfera ao seu redor era diferente de seu habitual. Isso é a tão chamada de aura de nobreza? Então ela está no modo nobre desta vez. Tem algo no meu rosto? Lumilia perguntou a ele quando o viu começando em seu rosto. Você é diferente da você o que me visitou esta manhã, disse Solta a ela. Ah, isso, e Lumilia baixou os olhos para o papel em suas mãos e o entregou a Solta. Aqui, por favor, registre-se. Solta pegou o papel e leu com os olhos. Ele então olhou para Lumilia. Existe um bônus de ouro? Afinal, eu sou seu colega de classe. Não, nós somos justos aqui. Na verdade, é o oposto. Já que a jovem senhorita é sua colega de classe, devemos ter um desconto por contratá-lo como nosso guarda-costas. Jusmin disse a ele em voz alta. Blá blá blá, que empregada barulhenta. Solta disse pegando uma caneta e assinando o papel, já que não viu nada de errado nele. Assim que ele assinou, ele ouviu um som familiar em sua mente. Jim. Missão iniciada. Guarda-costas, proteja Lumilia de qualquer dano que acontecerá a ela até que ela termine seus objetivos na cidade Grippin. Recompensas, em 10.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. 1. Objetivos. Preciso protegê-la até que ela conclua seus objetivos de voltar para a cidade Grippin. Solta pensou enquanto esfregava o queixo. Primeiro, preciso saber quais são os objetivos dela. Talvez eu possa ajudá-la para que eu pudesse acelerar a missão. Solta então ergueu os olhos na direção da cidade de Grippin. Ele colocou a mão no cabo da espada em sua cintura. Eu preciso de informações. Eu sinto que algo grande vai acontecer hoje nesta missão. Capítulo 117, Cidade Grippin. Solta sentiu que algo grande estava para acontecer na cidade de Grippin. Ele sempre confiou em sua intuição, então ele teve que se preparar. Não há mal nenhum para ele, mesmo se ele estiver errado. Ele pousou a mão no cabo da espada Saia Vajra que estava pendurada em sua cintura. Já que a recompensa por esta missão lhe dará 3 pontos de habilidade, isso não lhe traria tantos problemas. Com sua força atual, ele poderia lidar com a missão que lhe dará 5 pontos de habilidade. Ele não estava nem um pouco preocupado com isso, ele estava preocupado com o que os esperava em Grippin City. Ele coçou o queixo e se perguntou por que a recompensa por essa missão seria de 3 pontos de habilidade. Pelo que aconteceu antes, se aquela pessoa do país melosa mandasse outro lote de assassinos então com certeza seria mais forte do que antes, então a dificuldade aumentaria. Solta balançou a cabeça e decidiu pensar sobre essas coisas mais tarde, quando o encontrasse. Parece que você é muito próximo deles, Solta. Você até sabe o nome da empregada e do mordomo. Disse Tidor. Sim, eles me contrataram antes, então esta não é a primeira vez, Solta respondeu a Tidor enquanto devolvia o papel a Lumilia. Você devia voltar para dentro agora, disse Solta para Lumilia. Solta, você quer? Lumilia nem conseguiu terminar a frase quando Solta interrompeu. Não se preocupe comigo. Eu farei meu trabalho, você fará o seu. Solta disse enquanto se virava e caminhava em direção à carruagem atrás da caravana azul requintada. Ele sabia o que Lumilia estava prestes a dizer. Embora ele quisesse informações, ele ainda recusou por causa do grupo Galé. Ele não queria ignorar o grupo porque eles estavam em um grupo agora. É importante melhorar seu relacionamento com outros aventureiros. Especialmente para aqueles de rank mais elevada do que ele. No caso de Lumilia, ela era sua colega de classe, então há muitas oportunidades de melhorar o relacionamento, mas no grupo Galé era diferente. Os aventureiros tendem a viajar de um lugar para outro por causa de seu trabalho. Lumilia olhou para as costas de Solta antes de balançar a cabeça. Brianna deu um passo à frente e disse: Sinto muito por sua ação. Falo com ele mais tarde. Não, está tudo bem. Isso não é um problema para mim.
podemos ir agora? Lumilia sorriu gentilmente e perguntou a Brianna. Entendido. Brianna acenou com a cabeça e ela chamou seu grupo. Eles entraram na carruagem e a carruagem começou a se mover enquanto seguiam a caravana azul na frente deles. Yuko estava em seus 4 membros. Ela está caminhando ao lado da carruagem que Souta estava. Com seu corpo, ela não cabia em nenhuma carruagem, então ela teve que andar. Viajar da cidade de Ladros para a cidade de Gripen levará 10 horas usando este tipo de carruagem e caravana. Souta pegou uma das frutas que trouxe aqui. Ele estendeu a mão e Yuko comeu a fruta em sua mão. Caso algo ruim acontecesse, Souta já estava preparado para isso. Ele já comprou poções de mana de nível médio e poções de vida. Havia também alguns comprimidos que podiam aumentar temporariamente seus atributos, mesmo por 1 minuto inteiro. Ele usou várias moedas de platina para adquirir essas poções e remédios. Ele conseguiu obter a poção que poderia aumentar temporariamente sua regeneração de vigor com a ajuda de Jimmy. Você é amigo senhorita Asvares? Tidor perguntou de repente. HM. Souta ponderou qual seria sua resposta à pergunta de Tidor enquanto esfregava o queixo. Ele se perguntou se ela era sua amiga. Quando encontrou uma resposta, olhou para Tidor e respondeu, sim, sou amigo dela. Ele se lembrou dos momentos em que ele e Brian visitaram Cluster? Sim, ela é sua amiga. Já que eu pode-se dizer que ela é minha amiga, talvez eu possa ajudá-la mesmo sem uma missão. Mas, bem, a missão é importante para mim, então ela deveria me pedir para ajudá-la, já que ela é minha amiga, e ou não. Devo forçá-la? Argue. O que devo fazer? Souta esfregou a cabeça com as 2 mãos. Ele estava tendo dificuldade em decidir se devia ajudar Lumilia ou não. A missão era importante para ele, pois poderia ganhar pontos de habilidade com ela. Bem, vamos decidir isso mais tarde, quando chegarmos a Gripen City. Brianna, Tidor, Jane e o resto do grupo Galé apenas olharam para Souta com uma expressão estupefata. Eles estavam se perguntando o que ele está pensando. Assim que chegaram sem problemas à cidade de Gripen. Como a rota da cidade de Ladros à cidade de Gripen ficava dentro do reino, as pessoas que viajavam nesta rota não precisavam se preocupar. Os aventureiros estavam constantemente recebendo uma missão para limpar esta rota, então não havia necessidade de se preocupar com bandidos e monstros. O grupo chegou em segurança no enorme portão da cidade de Gripen. O portão tinha quase 40 metros de altura. Toda a cidade de Gripen era maior do que uma cidade de fronteira, como a cidade de Ladros. A população desta cidade era maior do que qualquer uma das cidades fronteiriças em todo o reino hebreu. Estamos finalmente aqui, exclamou Tidor enquanto olhava para o enorme portão da cidade. Sim. Souta sentiu enquanto levantava a cabeça e olhava para o céu. Já passava do crepúsculo e os arredores estavam escurecendo quando as luzes da cidade começaram a acender uma a uma. Souta então olhou para Brianna e perguntou, então, o que devemos fazer agora? Nossa tarefa é proteger a senhorita Asvares até que ela termine o que precisa fazer aqui. Em outras palavras, nos tornaremos seus guarda-costas pessoais. Brianna respondeu à sua pergunta. Há realmente algo errado com a família de Lumilia. Se não, por que ela contratou aventureiros para se tornarem seus guarda-costas? Os cavaleiros da família dela não podem fazer isso? Souta pensou enquanto esfregava o queixo. Ele balançou a cabeça e olhou para Brianna. O que foi? Brianna perguntou a ele quando ela ouviu-a encarando. Souta abriu a boca e perguntou, vamos direto para a mansão de Lumilia ou não? Isso. Souta, eu lhe aconselho que não diga o nome da senhorita Asvares tão levianamente aqui nesta cidade. Brianna disse solenemente. E se eu não seguir o seu conselho? O que vai acontecer comigo? Souta perguntou de volta. Nada. Brianna sorriu e respondeu a ele. Parece que ela o está copiando. Fazendo uma piada assim. Você me pegou lá. Souta riu e disse, então,
E a minha pergunta anterior? Isso? Claro, nós vamos para a mansão da senhorita Asvares. Brianna respondeu a ele. Ela então olhou para Tidor e Jane. Tidor, Jane, você explicou o plano para Solta ou não? Ela perguntou aos dois. Ah! Esqueci quando vi Yuko. Jane sorriu sem jeito. Er. Eu também. Tidor riu enquanto coçava a nuca. Sig e Brianna suspirou quando ouviu a resposta deles. Ela então olhou para Solta e explicou brevemente o que eles têm que fazer nessa missão. Eles irão escoltar Lumilia até seus aposentos e proteger seu quarto. A partir daí, Brianna encarregou 2 pessoas de guardar a porta do quarto de Lumilia. Na manhã seguinte, eles irão com Lumilia quando ela irá visitar seu pai. Claro, eles não sabem sobre o que os dois vão conversar. Bem, muita gente vai visitar a família Asvares a partir de hoje. E o trabalho deles era proteger Lumilia de qualquer dano que aconteceria a ela. Mas tudo isso não responde à pergunta de Solta sobre por que os cavaleiros da família Asvares não guardam Lumilia em vez de eles. Sério, eu odeio mais a política. Eu deveria apenas fazer meu trabalho e ajudar Lumilia se ela de alguma forma precisasse da minha ajuda. Solta suspirou e achou que as coisas estavam ficando complicadas. Após alguns minutos de espera, Solta e os demais conseguiram entrar na cidade de Gripen. A caravana de Lumilia foi rapidamente em direção à mansão Asvares. Na carruagem, Solta olhou ao redor da cidade. Foi a primeira vez que ele veio aqui na cidade de Gripen. Ele nem mesmo foi para a cidade Gripen quando isso ainda era um jogo, então ele não conhece as esquinas desta cidade. Só por isso, ele já teria uma desvantagem quando estourasse uma batalha. Este mundo era muito grande, então era impossível para ele explorá-lo sozinho. Havia até mesmo aquele continente desconhecido que só as pessoas dos tempos antigos conheciam. Além disso, o reino hebreu não era um país pequeno. Era um grande país com mais de 100 grandes cidades. Solta tentou memorizar tudo o que viu aqui neste lugar. O caminho que eles tomaram e ele também notou a enorme mansão que viu em seu caminho. Estamos aqui na mansão Asvares. Depois de alguns minutos, eles chegaram ao seu destino. Solta e o grupo Galé desceram da carruagem com Lumilia, Jusmin e Fred atrás. Solta ficou ao lado de Yuko e olhou ao redor. O quintal desse lugar era muito largo e há uma enorme mansão branca no centro do campo. Ao redor da mansão havia 4 casas requintadas de 3 andares que eram conectadas à mansão branca. Em frente à mansão havia uma enorme fonte junto com as belas árvores ao lado da estrada. Então é aqui que Lumilia mora? Capítulo 118. Quem diabos tem coragem de perturbar minha Yuko? Atualmente, Solta estava na sala que a Jusmin preparou. Lumilia pediu a Jusmin que preparasse um quarto para todos aqui. Eles estavam dentro de uma das casas ao lado da mansão. Brianna deu uma tarefa a Tidor e John para guardar o quarto de Lumilia. Eles trocavam de lugar a cada 3 horas para que as outras pessoas pudessem descansar. Enquanto olhava para fora pela janela, Solta ouviu uma batida na porta de seu quarto. Ele virou a cabeça e perguntou: quem é? Sou eu, Tidor. Solta, está na hora. Tidor disse atrás da porta. Solta entendeu imediatamente quando Tidor disse essas palavras. Significa que o turno de Tidor e Jane terminou e agora é a hora de Solta ficar de guarda. Ele guardará o quarto de Lumilia e o protegerá de qualquer possível intruso. Tudo bem, espere um minuto, Solta respondeu a Tidor antes de se levantar da cama. Ele arrumou suas roupas e pegou a espada Vajra. Ele a pendurou na cintura antes de abrir a porta. Ele viu Tidor esperando por ele fora da sala. Yuko estava sentada ao lado da porta já que seu enorme corpo não cabia dentro do quarto, então ela apenas ficou aqui fora do quarto. Solta sentiu pena ao vê-la dormindo no chão frio. Então, como foi? Solta perguntou a Tidor enquanto ele acariciava a cabeça de Yuko para acordá-la. Nada de incomum. Mas é muito estranho desse jeito. Tidor respondeu com incerteza.
Ele não tinha ideia do que iria acontecer neste lugar. Souta olhou em volta antes de dizer, sim, nem mesmo sabemos o que vai acontecer aqui. Bem, não vamos nos preocupar com isso. Vamos apenas fazer o nosso trabalho. Você está certo, vamos destruir tudo que estiver em nosso caminho. Tidor acenou com a cabeça para ele. Estou indo, disse Souta a ele. Ok, tenha cuidado. Tidor acenou com a cabeça. Souta foi embora e Yuko seguiu por trás. Eles estavam indo em direção ao quarto de Lumilia. No caminho, Souta avistou muitos cavaleiros patrulhando a área. A segurança está forte e os cavaleiros têm um nível de poder decente, então com o que eles estão preocupados? Souta pensou enquanto olhava para os cavaleiros. Ele podia sentir que esses cavaleiros eram mais fortes do que os cavaleiros que ele lutou na Floresta Desolada. Até ele não seria capaz de lutar contra eles sozinho. É por causa do assassino? Eles conseguiram saber quem está por trás desse assassinato? Mas mesmo que soubessem disso, isso não responde a todas as perguntas. Souta tinha toneladas de perguntas que ele gostaria de saber a resposta para ele fazer seu melhor nesta missão. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Talvez seja sobre os outros nobres. Afinal, Brianna disse que muitas pessoas visitarão a família Asvares esta semana. Souta pensou enquanto esfregava o queixo. Se os outros nobres estivessem realmente envolvidos nisso, então a situação ficaria mais complicada. Já que quanto mais ele pensava no assunto mais complicado ficava, Souta balançou a cabeça e decidiu remover esses pensamentos de sua cabeça. Se aqueles nobres viessem e o impedissem de completar sua missão, tudo o que ele tinha a fazer era bater neles. Pensando nisso, a boca de Souta se curvou em um sorriso. Política. Vou esmagá-la com força bruta. Após alguns segundos, Souta e Yuko chegaram na frente do quarto de Lumilia. Souta parou na frente da porta e ele lentamente levantou a mão antes de bater na porta. Representante de classe, é meu turno desta vez. Eu só queria que você soubesse que estou aqui. Souta disse antes de ficar de lado. Souta e Yuko estavam de plantão neste momento. O grupo Galé tratava Yuko como outra pessoa, por isso Souta e Yuko estavam sozinhos aqui. Um grupo de monstros. Souta e Yuko ficaram fora do quarto de Lumilia por 3 horas antes de Jane e Brianna trocarem de lugar com ele e Yuko. Nada aconteceu desta vez, exceto para os cavaleiros patrulheiros que vagavam por esta área. Souta se perguntou se a segurança aqui era realmente tão rígida. Ele voltou para seu quarto com Yuko. Souta acordou cedo de manhã. Depois de lavar o rosto, Souta saiu e se encontrou com o grupo Galé. Aconteceu alguma coisa quando eu estava dormindo? Souta perguntou a Brianna. Nada incomum aconteceu, Brianna respondeu a ele. Souta acenou com a cabeça para ela e disse, vou sair para verificar algumas coisas. Ok, vamos proteger a senhorita Asvares em seu lugar. Brianna acenou com a cabeça para ele. Souta e Yuko foram até Lumilia. Ele disse a mesma coisa para ela e Lumilia concordou. Ela não tinha nenhum problema de sair com ele até o mercado. Em uma das salas da mansão Asvares. Um homem de meia-idade com longos cabelos azuis estava parado em frente à janela. Ele era um homem alto e tinha olhos azuis que fitavam o quarto de Lumilia pela janela. Ele não era outro senão o senhor desta mansão, Ursus von Asvares. Além disso, ele é o pai de Lumilia. Ele abriu lentamente a boca e perguntou, como estão meus filhos? De repente, a voz de um homem respondeu à sua pergunta. Eles estão bem, meu senhor. A família Vidrato, Burfiete e a família Friedin chegarão em breve. Eu realmente não pensei que Lumilia iria incorrer na ira dos nobres do país Melosa, disse Ursus, e parou por um momento antes de continuar, já se passaram 20 anos desde que conseguimos repelir o exército de Melosa. Justo Lumilia. Agora, de todos os tempos. Então, o que devemos fazer, meu senhor? Alguém perguntou a Ursus em tom educado. No momento, não há nada que possamos fazer.
Os nobres aqui estão nos pressionando para que eles consigam um pedaço daquela coisa. Eles queriam que nós vendêssemos para eles e eles vão nos ajudar a lidar com aqueles nobres do país Melosa. Ursus massageou a têmpora, pois as coisas estavam ficando complicadas dessa vez. Aumente nossa segurança e defenda nosso tesouro. Além disso, coloque algumas pessoas para saber o que meus filhos estão fazendo. Entendido, meu senhor. A pessoa na sombra disse antes de desaparecer. Ursus suspirou e disse: em que filhos problemáticos eu tenho, eles só trouxeram problemas para esta família. Souta e Yuko chegaram ao mercado depois de caminhar alguns minutos. O distrito comercial desta cidade era maior do que o da cidade de Ladros. Souta observou o bairro comercial e achou que não havia nada de errado naquele lugar. Ele também tentou descobrir se alguém o estava seguindo, mas não descobriu ninguém seguindo-os. A representante de classe: por que essa missão complicada tem apenas 3 pontos de habilidade como recompensa? Ele suspirou e pensou que estava pensando demais no problema de Lumilia. Não era problema dele, para começar. Mas bem, ela é sua amiga, então ele iria ajudar a resolver seu problema com força dele. Muitas pessoas naquele lugar estavam dando uma olhada em Souta. Foi por causa do urso de pelo vermelho atrás dele. É como se fosse a primeira vez que viam um domador andando assim. Yuko, ignore-os, Souta disse enquanto continuava andando enquanto olhava ao redor. Então, Souta viu uma cafeteria com o canto dos olhos. Oh! Sorte! Vamos, Yuko. Mu. Yuko o seguiu de perto por trás. Souta entrou na cafeteria e pediu uma xícara de café enquanto Yuko esperava do lado de fora. Ele sentiu pena de Yuko por causa do tamanho dela, ela não podia entrar naquele lugar. Se eu fosse o rei desse reino, não iria deixar que essas pessoas construíssem portas pequenas. Yuko não conseguia nem entrar em um café. Souta murmurou para si mesmo. Se ele de alguma forma se tornasse um rei, ele criará uma lei que proíbe as pessoas de construir uma porta pequena. Ele não queria que Yuko fique sempre esperando do lado de fora. Ele então se perguntou se Yuko teria evoluído, talvez ela ficasse menor. Se ela for menor, então seria bom, mas se ela ficar maior do que é atualmente, isso se tornaria um problema. Souta esfregou o queixo e murmurou: talvez seja a hora de eu criar um círculo de invocação. Depois dessa missão, vou começar a procurar a fórmula de criá-lo. Já que pude aprender todas as habilidades independentemente da classe, talvez funcione. Se isso realmente funcionar, Souta seria capaz de convocar Yuko sempre que quisesse como um domador adequado. Ok, eu decidi que depois disso vou priorizar isso mais do que qualquer coisa para Yuko. Souta riu enquanto esfregava o queixo. O outro cliente aqui no café olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Afinal, eles podiam ouvir que Souta estava murmurando alguma coisa. Depois de alguns segundos, a garçonete chegou na frente de Souta e disse: Senhor. Souta saiu de seus pensamentos quando ouviu alguém falar com ele. Ele olhou para cima e viu a garçonete com seu pedido. Aqui está seu pedido, senhor. A garçonete disse com um sorriso profissional e ela colocou o pedido em cima da mesa. Obrigado. Souta agradeceu antes que ele desse um gole. É bom, mas não poderia ser igual ao do Instituto Ladro. De repente, ele ouviu uma agitação fora do café. Ele rapidamente se levantou quando ouviu um rugido familiar. Yuko. Essa é a voz da Yuko. Quem diabos teve a coragem de perturbar a minha Yuko? O rosto de Souta se contorceu de raiva. Ele acidentalmente esmagou a xícara de café que estava em sua mão devido à sua raiva. Capítulo 119 – Punição. É o segundo dia dele aqui nesta cidade e alguém mexeu com Yuko. Ele já mora há alguns meses na cidade de Ladro e não conheceu ninguém que tenha mexido com sua preciosa ursa. Isso significava que a cidade Ladro era melhor do que a cidade Gripen? Souta franziu as sobrancelhas. O rugido que ele ouviu foi definitivamente de Yuko. As pessoas daqui estavam realmente testando ele.
Ele se levantou e caminhou em direção à saída com uma carranca no rosto. Fora do café. Souta viu um grupo de cavaleiros cercando Yuko. Ele olhou para o emblema em seu peito e viu que vinha de uma família nobre diferente. 5 cavaleiros estavam apontando suas espadas para Yuko. Yuko estava rugindo para eles tentando intimidá-los. Muitas pessoas estavam olhando para essa cena como se estivessem assistindo a um filme. Nenhum deles tentou parar os cavaleiros. Esses nobres estavam realmente o deixando com raiva. Eles não sabiam seu limite e pensaram que tudo era para eles tomarem. Souta exalou e murmurou, restrição sombria. De repente, todo o chão ficou preto. Todos ficaram surpresos quando viram essa cena, mas o feitiço ainda não havia terminado. No momento seguinte, várias sombras surgiram do solo e estrangularam os membros dos cavaleiros. O que é isso? Essa é a habilidade do urso? Os cavaleiros tentaram sair das sombras, mas isso só piorou porque quanto mais eles lutavam, mais apertadas as sombras se tornam. Arg! Me ajude! Todos eles gemeram de dor ao sentir que seus membros iam se partir a qualquer momento. As pessoas que estavam assistindo a isso rapidamente se afastam com medo de passar pela mesma experiência que aqueles cavaleiros. O chão totalmente escuro dava uma sensação estranha de que algo estava para sair dele. Yuko! Uma voz soou em todo o lugar. Todos eles se viraram para olhar e viram um homem baixo com pele verde escura. O homem tinha cabelo preto curto com pupilas douradas. Esse homem era Souta Yeshi. Souta caminhou ao lado de Yuko e afagou sua cabeça. Não se preocupe com isso, Yuko. Eu vou cuidar do... Ele nem conseguiu terminar a frase quando viu uma mancha de sangue no pelo de Yuko pelo canto dos olhos. O que é isso? Ele verificou e descobriu que Yuko tinha um pequeno corte na cintura. Um homem com cabelo loiro deu um passo à frente com uma carranca no rosto. Ele estava vestindo roupas requintadas. Não há dúvida de que ele era o jovem senhor desses cavaleiros. O homem abriu a boca e disse, você é o dono deste urso. Quanto? Boom! De repente, a aura de Souta explodiu. Uma rajada de vento varreu toda a área. Ele se virou lentamente e olhou para eles com olhos arregalados. Você pode ir para o inferno agora. Souta riu enquanto sorria amplamente. Então, várias sombras surgiram do solo e cercaram o jovem nobre. Ele não precisava ouvir o que o jovem nobre estava prestes a dizer, pois ele podia adivinhar desde a primeira palavra. Qual é o significado disso? HMPF. O jovem nobre disse antes que uma sombra cobrisse sua boca para que ele não pudesse dizer mais nada. Este era o poder do feitiço Restrição Sombria nível 10. Este feitiço era claramente diferente quando ainda era um feitiço de nível 9. Ele evoluiu depois de se tornar nível 10, então seu poder estava perto de um feitiço de Tier 2, não, seu poder já estava no reino de um feitiço de Tier 2 por causa do aumento de mais 100% no poder de feitiços quando ele se tornou um mago de rank 2. Sim, qual é o significado disso? Souta caminhou até o jovem nobre e perguntou com um sorriso no rosto. Ele estava fervendo de raiva agora. Yuko estava apenas esperando por ele e eles fizeram isso com ela. Eles a cortaram. Seria diferente se fosse Souta ou Yuko que agissem primeiro. Ele não iria ficar bravo com isso, mas a julgar pela cena que viu antes e pela condição dos cavaleiros, parece que Yuko não reagiu. Se ela lutou, há uma grande chance de Yuko ser capaz de derrotar esses 5 cavaleiros. Souta franziu a testa ao sentir vários olhos nos nele. Ele olhou ao redor e cerrou o punho. E estabeleça-se. Boom! Várias sombras surgiram do solo. Elas ficaram em uma posição reta formando um círculo ao redor dele para que as outras pessoas não pudessem ver o que estava acontecendo aqui. Este feitiço do Restrição Sombria dele era diferente do outro. Ele podia controlar essas sombras como uma parte de seu corpo. Minha atitude depende de como você me trata e as pessoas próximas a mim, disse Souta ao jovem nobre.
Até Souta sabia que ele não era uma boa pessoa como Brian, que buscava justiça mais do que qualquer coisa. Souta sabia que suas mãos estavam sujas, pois ele já matou centenas de criaturas vivas neste mundo. Ele não vai dar uma desculpa, pois sabia que não importa qual seja a sua desculpa, ele ainda matou uma criatura viva, mesmo que seja apenas um acidente. Não importa a desculpa que uma pessoa tenha, matar é matar. Uma pessoa ainda tirou uma vida e isso não mudaria nada. O jovem nobre abriu os olhos amplamente ao ver o rosto de Souta. Ele finalmente percebeu o que estava prestes a enfrentar. Ele queria gritar, mas não conseguiu por causa da sombra cobrindo sua boca. Souta respirou fundo e tentou se acalmar. Ok, estou calmo agora. Não vou matar você, mas vou puni-lo. A primeira parte de suas palavras fez o jovem nobre suspirar de alívio, mas a segunda parte fez seu rosto empalidecer. Ele lutou com todas as suas forças, mas não tinha força suficiente para se libertar das sombras. Quebre, e Souta disse em um tom frio, e as sombras que prendiam os jovens nobres e cavaleiros se apertaram. Ele não iria matá-los, pois isso lhe daria muitos problemas se os matasse. Há muitas testemunhas neste lugar, mesmo que a guarda municipal o prendesse. As pessoas aqui sabiam que o jovem nobre começou toda essa confusão, não Souta. Se ficar pior, Souta apenas usaria seu dinheiro para se salvar, afinal ele não matou ninguém neste lugar. Mesmo que o espancado fosse um nobre, Souta sabia que não ficaria na prisão por muito tempo. Eles apenas obteriam suas informações e lhe fariam perguntas sobre o incidente. Ele apertou a ponto de esmagar seus ossos. Argue! Os cavaleiros gritaram quando vários sons de quebra de ossos ecoaram por toda a área. Vocês não deveriam ter me incomodado quando estou tomando um café, Souta murmurou enquanto se virava e cancelava o feitiço. O jovem nobre e os cavaleiros caíram no chão com um forte som de obaque. Todos os ossos de suas mãos e pernas foram quebrados. Todas as pessoas na área estavam olhando para ele com medo nos olhos. Eles ouviram o grito dos cavaleiros quando Souta quebrou seus ossos. Souta ignorou aqueles olhares e entrou no café. Ele pagou a conta do café que pediu antes e a xícara que acidentalmente esmagou. Souta olhou para o jovem nobre e os cavaleiros mais uma vez antes de se virar e começar a andar. Vamos, Yuko. Yuko correu atrás dele. O jovem nobre que Souta derrotou era um pirralho mimado. Não há dúvidas sobre isso. É muito raro encontrar esse tipo de pessoa. Souta encontrou muitos jovens nobres na cidade de Ladros, mas eles nunca mencionaram Yuko para ele. Esta cidade estava realmente o atestando. Depois de alguns minutos, a guarda municipal entrou em cena. Eles encontraram os nobres e cavaleiros feridos. Todos eles têm ossos quebrados. Eles perguntaram a algumas pessoas ao redor da área e entenderam que um domador era quem fez isso. Souta já havia saído de cena, então não o encontraram. Souta voltou para a mansão de Lumilia. Lá, ele viu que o grupo Galé estava fazendo seu trabalho na proteção de Lumilia. Souta, você está de volta. Tidor acenou com a mão ao ver Souta. Sim, estou aqui. Souta assentiu com um sorriso. Oh! O que aconteceu com Yuko? Jane viu o pequeno corte na cintura de Yuko então perguntou a Souta. É que alguém não sabia o seu lugar, então eu lhes ensinei uma lição. Souta balançou a cabeça e disse. Ele não disse nada mais do que isso. Entendo, e o grupo Galé acenou com a cabeça. Eles não perguntaram mais, pois Souta parecia que não queria explicar para eles. Souta viu o olhar preocupado deles, então sorriu para eles e disse, e não se preocupem com isso, é apenas um pirralho. Mesmo se eles voltarem para mim, vou bater em todos eles, incluindo o pai dele. Capítulo 120, é porque ele é Souta Leshi. Souta usou o feitiço Luz de Cura no ferimento de Yuko. Enquanto limpava as feridas de Yuko, Souta ouviu passos vindos de trás. Ele não precisava se virar para saber quem era. Souta abriu a boca e perguntou, o que você quer? O cara que você derrotou é filho de um homem influente de outra cidade, disse Lumilia.
A notícia já se espalhou e todos sabiam que um homem com um urso de pelo vermelho foi quem fez isso. Eu não me importo com quem é esse homem. Mesmo se ele for um rei, eu ainda dou uma surra nele. Todos eles são iguais para mim. Souta respondeu a ela. Ele vai voltar, sabe? Lumilia disse a ele. Diga a ele que estou ansioso por isso. Sim, eu não posso esperar por isso. Souta sorriu porque havia uma chance de que isso pudesse desencadear uma missão. Ele estava realmente ansioso para que eles voltassem para ele. Esse homem é meu noivo, e Lumilia revelou algumas informações para ele. Entendo, e Souta respondeu sem se virar para olhar para ela. Superficialmente, ele parecia calmo, mas no fundo Souta ficou chocado com o que ouviu. Esse homem era seu noivo? Muita coincidência estava acontecendo recentemente. Lumilia apenas olhou para as costas de Souta. Ela não conseguia adivinhar o que se passava em sua mente. De repente, um cavaleiro se aproximou deles e disse: Jovem senhorita, o senhor queria que você viesse conhecê-lo. Lumilia olhou para o cavaleiro e disse: Entendido, diga ao meu pai que irei até ele. Sim, jovem senhorita. O cavaleiro curvou-se diante dela antes de sair para contar ao pai de Lumilia o que ela disse. Lumilia olhou para o cavaleiro antes de voltar sua atenção para Souta. Ela abriu a boca e disse: Tenho que ir. Ainda tenho algo que preciso fazer. Souta virou a cabeça e olhou para ela. Ele perguntou: Você quer que eu a acompanhe? Não, apenas continue limpando o ferimento de Yuko. Vou pedir a Brianna e o resto. Lumilia balançou a cabeça e disse a ele: Tem certeza? Sabe, atualmente sou um de seus guardas. Souta perguntou a ela só para ter certeza. Lumilia o contratou, então ele achou que deveria fazer algo por ela. HM. Tenho certeza. Lumilia sorriu antes de se virar e ir embora. Souta se levantou e olhou para as costas dela. O canto de sua boca se curvou em um sorriso. Este padrão, e o noivo, o pai e os nobres. Souta estava começando a entender o que estava acontecendo nesta mansão. Todos eles estavam conectados uns aos outros, mas ainda há alguma peça desconhecida para completar o quebra-cabeça. Em outras palavras, Lumilia voltou aqui para encontrar seu noivo. Mas por quê? Este momento é sobre o incidente na Cidade Ladros? Eles já devem ter terminado a investigação e identificaram os cadáveres desses assassinos. Se assim for, o pai de Lumilia já sabia que ela era alvo de um certo nobre do país Melosa. Se o pai de Lumilia realmente sabia sobre isso, então é natural que ele chamasse Lumilia de volta para a mansão. Mas por que o noivo está vindo aqui neste momento? É uma coincidência? Não, pelo menos Souta não achou que fosse uma coincidência. Então, existe a possibilidade de que os outros nobres também estivessem se movendo. Pelas informações que Souta tinha, ele sabia que muitos nobres iam visitar a mansão Asvares por algum motivo desconhecido, e esse motivo era o que Souta queria saber. No entanto, eles iriam tirar a liberdade de Lumilia dela. Isso é o que Souta poderia adivinhar e ela não poderá mais voltar ao Instituto Ladro. Se eu puder desencadear uma missão, com certeza vou, e Souta pensou e outra ideia lhe veio à mente. Pela ação anterior de Lumilia, Souta adivinhou que ela não quer se casar com aquele nobre. Se ela o amasse, ela se preocuparia com o bem-estar dele. Tudo bem, vou falar com ela mais tarde, disse Souta com um sorriso. Hahaha, haverá muito drama nesta minha busca. Bem, isso não importa, pois vou conseguir pontos de habilidade. Lumilia estava usando um vestido azul enquanto caminhava por um enorme corredor dentro da mansão. Na frente dela estava Jusmin que a estava guiando e atrás dela estavam Brianna e Jane a protegendo. Logo, eles chegaram na frente de uma porta enorme. A porta não era comum. Foi feito de materiais raros e o design foi esculpido por escultores famosos. Um mero feitiço de Tyrion não deixaria um arranhão nesta porta. Jusmin deu um passo à frente e bateu suavemente na lateral da porta.
Meu senhor, a jovem senhorita chegou, disse Jusmin em um tom educado através da porta. Ninguém disse nada. Tudo estava em silêncio neste momento. Após alguns momentos, um som metálico ecoou na porta enquanto ela se abria lentamente. Lumilia virou a cabeça e olhou para Brianna e Jane. Ela disse, espere por mim, vou falar com meu pai. Entendido. Brianna e Jane disseram ao mesmo tempo. Jusmin olhou para Lumilia com uma expressão preocupada. Lumilia sorriu para ela em resposta antes de Lumilia entrar na sala. Dentro da sala, Lumilia viu duas pessoas sentadas na cadeira do lado oposto da mesa. O homem do lado esquerdo era um homem de meia-idade com longos cabelos azuis e olhos azuis. Ele era o pai de Lumilia, Ursus von Asvares. Enquanto o homem do lado direito era um homem gordinho de meia-idade com cabelo loiro curto e olhos amarelos. Ele estava exalando uma aura de medo ao seu redor. Ele era ninguém menos que o chefe da família Vidrato, uma das famílias influentes da cidade vizinha de Gripin. Os dois homens viraram a cabeça quando Lumilia entrou na sala. Os dois a observaram por um tempo antes que Ursus, o pai de Lumilia, abrisse a boca e dissesse, este é Gregory Vidrato, o chefe da família Vidrato. Além disso, ele é o pai do seu noivo, Lumilia. Bom dia, pai e senhor Vidrato. Lumilia os cumprimentou em tom educado. Gregory acenou com a cabeça enquanto olhava para Lumilia. Atualmente, seu noivo não pôde vir aqui por causa de um acidente, disse Ursus. Sim, algum aventureiro pretensioso se atreveu a prejudicar o próximo herdeiro da família Vidrato, disse Gregory irritado enquanto batia o dedo em cima da mesa. Realmente, esses aventureiros são como os da raça bárbara. Todos eles são ousados o suficiente por não saberem a quem estão ofendendo. Lumilia apenas olhou para eles e não disse nada. Ela conhecia quem fez isso com o herdeiro da família Vidrato. Só então. Ursus olhou para Lumilia e disse, Lumilia, ouvi dizer que um dos aventureiros que você contratou se encaixa na descrição do homem que agrediu seu noivo. Lumilia engoliu em seco inconscientemente ao ouvir o pai mencionar isso. Mesmo? Gregory se levantou quando ouviu. Ele olhou para Lumilia como se estivesse ansioso para saber se era verdade ou não. Lumilia tentou pensar em uma maneira de esconder a verdade, mas então entendeu que não podia mais esconder. Os cavaleiros patrulhavam a mansão de vez em quando e é natural que vejam Solto e o grupo Galé. Se ele me empurrou para o canto, não tenho escolha a não ser revelar. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Isso mesmo. Ele é o domador do urso de pelo vermelho, mas sei que quem o iniciou foi Ostar. Lumilia disse a eles. Ostar era o nome do noivo de Lumilia e herdeiro da família Vidrato. Traga-o para mim imediatamente, eu tenho que ensinar uma lição àquele aventureiro pretensioso. A aura de Gregory explodiu quando ouviu Lumilia confirmar. Sua aura sacudiu a sala inteira. Lumilia se sentiu pressionada apenas por ficar na frente do senhor da família Vidrato. Embora Gregory parecesse um comerciante gordo, ele ainda era um homem poderoso que liderava toda a família Vidrato. Você não pode, e Lumilia disse cerrando os dentes. Por quê? Gregory gritou e isso sacudiu toda a sala mais uma vez. A mana que ele estava liberando estava atingindo seu limite. Calma, é com a minha filha que você está falando. Ursus olhou para Gregory e disse. Ele lançou ligeiramente sua própria mana para neutralizar a mana que Gregory estava liberando. Gregory olhou para Ursus antes de se sentar. Ele disse, sinto muito pela explosão repentina. É que aquele homem machucou meu filho. Sim, eu entendo. Ursus acenou com a cabeça em compreensão. Ele então olhou para a filha e perguntou, então, você pode nos dizer o motivo pelo qual disse essas palavras? Lumilia respirou fundo enquanto fechava os olhos. Após alguns momentos, ela abriu os olhos e olhou para eles com uma expressão séria. Lumilia abriu lentamente a boca e disse, é porque ele é Souteishi, da classe de Mago 1B. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português.
É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.